Muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, estamos iniciando os trabalhos da 99ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Câmara. Acabou. Alô? Da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Solicito a todos os presentes que fiquemos de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Dando prosseguimento aos nossos trabalhos, solicito ao nobre secretário vereador Josimael Barbosa que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 98ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, da 17ª Legislatura. Aos 10 dias do mês de junho do ano de 2019, às 19 horas, reuniram-se... Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson Jardim. Eu gostaria que fosse suspensa a leitura que já se encontra no site da Câmara. O requerimento apresentado pelo vereador Edson Jardim está em votação. Os vereadores que forem
desfavoráveis à suspensão da leitura queiram ficar de pé. Como todos os vereadores permaneceram sentados, a suspensão da leitura da ata foi aprovada por unanimidade. Então, passaremos dando sequência aos nossos trabalhos. Solicito ao nobre secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas por essa Casa de Leis. Ofício Gabinete 314 de 2019, de 14 de junho de 2019. Senhor Presidente, anexamos ao presente projeto de lei 021/2019, de 14 de junho de 2019, que trata de sua emenda, que dispõe sobre institui o Diário Oficial Eletrônico no município da Estância Turística de Presidente Epitácio, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis, através de sessão ordinária. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Ofício Gabinete 313/2019, de 14 de junho de 2019. Senhor Presidente, anexamos ao presente projeto de lei 007/2019, de 13 de junho de 2019, que trata em sua emenda, que dispõe sobre, acrescenta o artigo 100A, altera o artigo 113, 116 e 127, ambos da Lei Complementar número 030/2013 do Código de Postura do Município, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis, através de sessão ordinária. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Ofício Gabinete 312/2019, de 14 de junho de 2019. Senhor Presidente, anexamos ao presente o projeto de lei 020/2019, de 13 de junho de 2019, que trata em sua emenda, que dispõe sobre autoriza o Poder Executivo a receber os direitos possessórios mediante a transmissão de posse por cessão gratuita de uma faixa de terras que especifica no Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo, DR, nos termos da Lei Estadual número 12.703, de 4 de outubro de 2007 e das outras providências, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis, através de sessão ordinária. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Dando sequência aos trabalhos, passaremos à deliberação dos projetos de leis apresentados na sessão de hoje. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei complementar de número 007/2019 para deliberação. Projeto de lei 007/2019, de 13 de junho de 2019. Dispõe sobre, acrescenta o artigo 100A, altera o artigo 113, 116 e 127, ambos da Lei Complementar 030/2003 do Código de Postura do Município. Artigo 100A. Os resíduos da construção civil classificados com classe A, assim definidos no artigo 3º, inciso 1º da Resolução CONAMA 307, de 5 de julho de 2002, coletados e transportados pela empresa de coleta de entulhos por meio de caçambas devidamente autorizadas pelo município, somente poderão ser destinados aos locais devidamente licenciados pelo Poder Público Municipal, atendidas as normas técnicas especificadas, a legislação municipal e ambiental vigente. Artigo 113. Os terrenos não edificados, situados na zona urbana do município, com frente para as vias e logradouros públicos dotados de calçamento ou guias e sarjetas, serão obrigatoriamente fechados nos alinhamentos com muros de alvenaria, resistentes a pequenos impactos, com altura mínima de 1,5 m, ou seja, 1,50 m, dentro dos prazos fixados pelo município. Artigo 116. Os passeios obedecerão às normas técnicas exigentes no acordo com os padrões fornecidos pela Prefeitura, ficando autorizada ao proprietário de imóveis residenciais e dos passeios públicos em áreas residenciais a construção de calçada ecológica a ser coberta com vegetação rasteira, preferencialmente gramínea, de forma a não atrapalhar o pedestre, respeitando a faixa paralela de no mínimo 1,5 m, 1,50 m, que deverá ser pavimentada a fim de facilitar a circulação e o deslocamento de pessoas no passeio público. Artigo 127. A lavradura dos autos e imposição de multa far-se-á simultaneamente com a notificação do infrator
para pagamento no prazo de 15 dias corridos, com prazo de 15 dias úteis para a apresentação de sua defesa, sob pena de confirmação da penalidade imposta e de sua subsequência inscrição como dívida ativa. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei complementar de número 007/2019, de 13 de junho de 2019, ora lido pelo senhor secretário, está em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei de número 007, de lei complementar de número 007/2019, de 13 de junho de 2019, oriundo do Poder Executivo, foi deliberado por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de lei de número 020/2019, oriundo do Poder Executivo, para que possamos colocar em deliberação. Projeto de Lei 020/2019, de 13 de junho de 2019, dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo a receber os direitos possessórios mediante a transmissão de posse por cessão gratuita de uma faixa de terras que especifica o Departamento de Estradas de Rodagens do Estado de São Paulo, DR, nos termos da Lei Estadual 12.703, de 4 de outubro de 2007 e das outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a receber o Departamento de Estradas de Rodagens, DR, nos termos da Lei Estadual 12.703, de 4 de 10 de 2007, os direitos possessórios mediante a transmissão de posse por cessão gratuita de uma faixa de terras dotada de benfeitorias, de terraplanagem e pavimentação, ocupada por trecho do acesso rodoviário que liga o município de Presidente Epitácio, pela Avenida Presidente Vargas, a rodovia Raposo Tavares SP 270, quilômetro 652, mais 300 metros, compreendida entre o KM 0,0 mais AA e o KM 1 mais 728 metros, de extensão de 1.728,77 metros, e a área de 87.278,32 metros quadrados, destinada à utilização como via pública, descrita e especificada no memorial descritivo e croquis anexo, que fica fazendo parte integrante dessa lei. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei de número 020/2019, de 13 de junho de 2019, oriundo do Poder Executivo, ora lido pelo senhor secretário, está em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei de número 020/2019, de 13 de junho de 2019, ora lido pelo senhor secretário, foi deliberado por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de lei oriundo do Poder Executivo de número 021/2019, de 14 de junho de 2019, para que possamos colocar em deliberação. Projeto de Lei 021/2019, de 14 de junho de 2019, dispõe sobre: institui o Diário Oficial Eletrônico do município da Estância Turística de Presidente Epitácio e das outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o Diário Oficial Eletrônico do município da Estância Turística de Presidente Epitácio como meio oficial de publicação e divulgação dos atos legais e administrativos do Poder Executivo Municipal, bem como de suas comunicações em geral. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei de número 021/2019, de 14 de junho de 2019, ora lido pelo senhor secretário, está em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar.
O projeto de lei de número 021/2019, de 14 de junho de 2019, oriundo do Poder Executivo, foi deliberado por unanimidade. Dando prosseguimento aos nossos trabalhos, vamos passar a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura da moção 020/2019, de propositura do vereador Marlan de Mello. Moção 020/2019. Excelentíssimo senhor presidente, requer à mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja encaminhada a presente moção de parabenização a Daniel Lima da Silva e Vanusa Charlene Ledesma Tartari, pelo belíssimo painel que pintaram no fechamento da segurança existente na orla fluvial. Marlan de Mello, vereador proponente. A moção de número 020/2019, de propositura do vereador Marlan de Mello, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. A moção de número 020/2019, de propositura do vereador Marlan de Mello, foi aprovada por unanimidade. Encerradas as moções apresentadas, passo aos nobres vereadores que está abertos os microfones para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Requeiro à mesa, após ouvir o plenário em sua forma regimental, que seja oficiada a empresa CART, para que a mesma nos informe se existe algum projeto de recuperação ou até mesmo de conserto da alça do trevo do quilômetro 652 do dispositivo, do quilômetro 652 da rodovia Raposo Tavares, tendo em vista que há ali um desnível a quem sai do dispositivo em sentido ao Mato Grosso do Sul. Ali existe uma saliência, quando você passa ali, a justificativa é que muitos motoristas têm reclamado que quando passam ali, que estão saindo da alça do dispositivo, ali existe como se fosse um buraco, que muitas vezes muda até dá uma pressão no volante ali, mudando até a direção dos automóveis. Para que se existe isso, se não existir, para que eles coloquem, para que seja consertado com urgência este problema ali, que não é de hoje, já é de vários anos aí que existe esse problema. O requerimento oral ora apresentado pelo vereador Evair Luiz está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Evair Luiz foi aprovado por unanimidade. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Israel Leôncio. Senhor presidente, nobres pares, público presente, requeiro à mesa, após ouvir o doutor plenário na sua forma regimental, que seja encaminhado à senhora prefeita e ao secretário municipal de saúde, que faz parte da mesa interventora da Santa Casa, se eles têm algo em concreto já, sobre o 13º, que está faltando 63% do restante do ano 2018, porque já houve uma conversa de corredor que estaria em mãos, só que tem aquela conversa também que está viabilizando, né? Então eu quero a resposta deles, se está concreto, se já tem em mãos para poder pagar os funcionários ou não. Esse é o meu requerimento, senhor presidente. O requerimento oral apresentado pelo vereador Israel Leôncio está em discussão. E está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento ora apresentado pelo vereador Israel Leôncio foi aprovado por unanimidade.
Continua aberto os microfones para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Israel. Requeiro à mesa, após ouvir o douto plenário na sua forma regimental, que seja encaminhado também ao secretário de Saúde e ao Jairo, que faz parte da mesa interventora, se tem como eles modificar ou alterar o plano de trabalho para que possa ser incluso mais um médico no pronto-socorro, ou que possa também estar tendo médico no ambulatório. Haja vista que ele já foi falado na reunião que a pediatra vai assumir, começa a fazer parte ambulatorial, mas se teria a possibilidade de pôr mais médicos no ambulatório também, para desafogar o pronto-socorro. Como eu já falei na reunião agora há pouco, o fluxo de pacientes aumentou muito. E com a demanda cheia, se tiver mais médico no ambulatório, diminui o fluxo para nós lá e melhora o atendimento e a qualidade do serviço para o munícipe e para o paciente. O requerimento ora apresentado pelo vereador Israel está em discussão. E está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Israel foi aprovado por unanimidade. Continua aberto o microfone para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Requeiro à mesa, após ouvir do outro plenário em sua forma regimental, que seja votado ainda hoje ao projeto de lei número 020/2019, de 3 de junho de 2019, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo a receber os direitos possessórios mediante a transmissão de posse, por cessão gratuita, de uma faixa de terras que especifica: do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo, o DER, nos termos da Lei Estadual número 12.703, de 4 de outubro de 2007 e da outras providências. Ainda o projeto de lei número 021, de 14 de junho de 2019, que dispõe sobre: institui o Diário Oficial Eletrônico do Município da Estância Turística de Presidente Epitácio e da outras providências. E ao projeto de lei complementar número 007 de 2019, de 13 de junho de 2019, que dispõe sobre: acresce o artigo 100A e altera os artigos 113, 116 e 127, ambos da Lei Complementar número 30 de 2003, Código de Postura do Município. O requerimento era apresentado pelo vereador Evair Luiz está em discussão. Está em votação. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Rubens Sestari. Senhor presidente, nobres pares, público presente, público que nos assiste, boa noite. Essa doação que está falando é da rodovia, da rodovia que liga do ângulo até ao trevo? Que área que é essa daí? Só gostaria de informar aí. Eu gostaria que algum vereador que tivesse mais informação sobre esse projeto, eu tentei falar com o Frank ali, mas eu gostaria que alguém colocasse alguma explicação sobre esse projeto. Perto é a alça ali próximo ao... É a alça do dispositivo que pertence ao DER. Então, porque se discute muito aqui daquele trecho entre o ângulo e até ao trevo nosso da rodovia Raposo Tavares, não sabia se era da prefeitura, se era do DR, por isso que a CART só fazia manutenção de 70 metros lá no início e depois não fazia mais. Então, se for agora fazendo essa doação, o DR doa ao município, eu já quero emendar, fazer um requerimento dizendo que a CART passe então a tomar conta também daquele trajeto. Que não tive qualquer discussão, falava que não podia fazer nada porque ele não sabia se era do Estado ou se era do município. Então eu gostaria de saber se é realmente essa área. O mapa que nós temos aqui, tá aqui o mapinha aqui, a área é aquela área onde tem aquele monumento da entrada da cidade até o trevo local. Então beleza, então já fica aí o requerimento, senhor presidente, que a partir da doação efetivada, que a CART possa sim também tomar conta daquele trajeto, que aí não tem mais como eles negarem que não tem acesso, porque dizendo que era DR ou diziam que é município. Então agora já fica o meu requerimento aí nessas condições aí. Obrigado. Primeiro o DR doando para a prefeitura. Então aí não vai.
ela que vai ter que arcar com as benfeitorias. Então, mas segundo a CART, quantas vezes já tivemos lá, eles disseram que não sabia, porque uma hora era a prefeitura, outra hora era a DR. Então eles não faziam isso aí porque realmente não sabia quem era o dono. Agora sim, agora já sabemos que vai ser, a partir dessa doação, vai ser do município. Então o município vai ter depois que passar para a CART, para que a CART faça essa manutenção. Se ela doar para o município, aí que ela vai se eximir de qualquer responsabilidade daquele percurso ali. Ela não vai ter responsabilidade nenhuma mais. Então, mas aí, Mael, segundo o que eles dizem, é que não fazia manutenção a CART porque não sabia de quem era. Entendeu? Eu já vi várias reuniões que nós fizemos, então, mas ficar naquela situação. Sim. Não sabia de quem que era, por isso que não fazia manutenção a CART. Entendeu? Só fazia aqueles primeiros 70 metros e depois ali não fazia mais. Então, mas eu penso assim, eles não sabiam de quem era e não faziam, agora sabendo que é do município, é que eles não vão fazer mesmo. Eu não sei, vamos ter que analisar essa situação aí então, né? Vereador, o senhor tem mais alguma informação sobre o projeto? Leia uma. Senhor presidente, eu acho que é interessante ler a justificativa do projeto, Tá. fica mais formal. Eu peço ao senhor secretário que leia a justificativa, que é para a gente possa entender melhor. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, venho à presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei que dispõe sobre a emenda sobre autoriza o Poder Executivo a receber os direitos possessórios mediante a transmissão de posse por cessão gratuita de uma faixa de terra que especifica no Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo, DR, nos termos da Lei Estadual 12.703, de 4 de outubro de 2007, que ora submetemos à apreciação, aguardando que faça através de sessão ordinária. A proposta não sofre quaisquer restrições de ordem constitucional ou infraconstitucional, podendo, por esse aspecto, ser deliberado, discutido e votado. Quanto ao mérito, o presente projeto tem o objetivo autorizar o Executivo Municipal a receber do DR os direitos possessórios mediante a transmissão de posse, por cessão gratuita de uma faixa de terra dotada de benfeitorias de terraplanagem e pavimentação ocupada pelo trecho do acesso rodoviário que liga o município de Presidente Epitácio pela Avenida Presidente Vargas à rodovia Raposo Tavares, SP 270, quilômetro 652 mais 300 metros, compreendida entre o quilômetro 0 mais 0,00 e o quilômetro 1 mais 728,77 metros, com extensão de 1.728,77 metros e área de 87.278,32 metros quadrados, destinada à utilização como via pública, mais precisamente o prolongamento da Avenida Presidente Vargas. Cabe salientar que a transferência da via pública é objetivo dos autos processos administrativo número 237.016/01 DR 12/2004, que tramita perante a autarquia estadual, o qual deu ensejo à edição da Lei Estadual 12.703, de 4 de outubro de 2007, que autorizou o DR-SP a transmitir a citada faixa de terras ao município de Presidente Epitácio, documento anexo, e conforme consta no ofício 12.928/2018, documento também anexo, a solicitação ao Executivo de edição de uma lei municipal, bem como declaração de interesse público para que possa dar andamento ao processo de regularização de posse da via pública, para que o município possa administrar, conservar, sinalizar e melhorar o leito carroçável daquilo que for necessário, proporcionando segurança aos seus usuários. Importante ressaltar que a legislação municipal anterior, 1904, de 2004, alterada pela Lei 1912, de 2004, autorizou o Executivo Municipal a receber o dito imóvel por termo de cessão de uso e não por transmissão de posse por cessão gratuita, nos termos da lei estadual, razão pela qual indispensável autorização legislativa na forma apresentada, com a revogação de norma anterior. Por essas considerações promovidas pelo DR, o presente projeto de lei, além das justificativas, são movidos suficientes para autorizar essa Casa Legislativa a promover a sua aprovação. Aproveitamos o ensejo para reiterar o manifesto de apreço e respeito. Atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Continua em discussão, mas eu entendi aí que
são direitos possessórios e que essa faixa de terras aí que compreende da Avenida Presidente Vargas ao Trevo, normalmente não compete, não é de poder do Departamento de Estrada de Rodagem. Eu estou vendo que o projeto de lei é uma legalização. E só para concluir, nós recebemos aí uma benfeitorias do governo do estado relacionado ao recapeamento, onde o governo, para passar outras benfeitorias, outros valores, a prefeitura terá que estar de posse legal dessa via. Eu entendi que é nessa linha, não conheço as leis anteriores, mas eu entendi que é nessa linha aí para regularizar alguma coisa. Com a palavra o vereador Evair. Senhor presidente, só relatando, no próprio projeto de lei existe aí o comunicado, né, do Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, no qual a Lei Estadual 12.703, de 4 de 10 de 2007, ela autorizou o DER a transmitir parte do acesso supracitado a essa municipalidade. No entanto, para que se possa concretizar a transferência dos direitos possessórios, é necessário que o município de Presidente Epitácio elabore uma nova lei municipal em consequência da declaração de interesse público. E aqui na lei de 4 de outubro de 2007, também vem dizer aqui que os direitos possessórios sobre a faixa de terra dotada de benfeitorias, terraplanagem e pavimentação ocupado do trecho de acesso rodoviário que liga o município pela Avenida Presidente Vargas, rodovia Raposo Tavares, compreendida, assim como já foi lida, certo, que isso fica sendo transmitido ao município. Já foi feita 2 leis por parte do Estado, inclusive essa segunda, 12.703 de 2007 aqui, pela Assembleia Legislativa, foi passado para o município. Só que como o município ele não tem lei própria, no qual especifique que autorize isso. O que é, Marlon? Não, só fazendo teste. Vou falar depois, na minha hora. Não, tá bom. Agora a palavra está com o senhor. Então, o que acontece? Daí, aqui é uma regularização. Então, o município ele precisa ter uma lei própria para que isso possa ocorrer. O que, de repente, estava acontecendo, como o Rubinho mesmo falou, e foi uma luta que, há muitos anos, foi uma briga que toda a vida nós perguntávamos de quem era a responsabilidade desse trevo ali, que vai ali da rotatória até o trevo de acesso do dispositivo ali, né? A 300 metros ali, como sempre foi falado pela CART, que era a responsabilidade deles. É porque existia uma lei que passava ao município e não existia a lei municipal. Então isso aí ficou jogando a responsabilidade. Nós já passamos a vocês. Daí o município fala, não, mas nós não recebemos nada, nós não temos nenhuma lei que comprove isso. Então, isso aqui é para regularizar essa situação. Eu compreendi perfeitamente. Com a palavra o vereador Marlan de Mello. Não, eu entendi aí, e para dirimir, né, essa dúvida aí, que não é uma dúvida, não é para esclarecer a gente, gostaria que Vossa Excelência chamasse o jurídico aí, para ele dar uma explicação para a gente, como ele já leu, né, para ver o parecer jurídico aí. Então eu gostaria que o senhor chamasse o jurídico para ele dar uma explicação para a gente sobre essa justificativa, sobre essa lei aí. Só para ver essa parte legal aí. Pegou o Simão agora aí? Pois não, senhor vereador. É só que o nosso jurídico aí já leu esse projeto de lei, a justificativa para dar o seu parecer. E a gente está com uma dúvida aí com relação a essas leis anteriores que existiam, e agora essa lei municipal ela vai substituir uma lei estadual que já existia antes. Qual que é o procedimento aí? Só para a gente... Veja bem, segundo consta na própria justificativa do projeto, o que eles estão passando, o Departamento de Rodagem está passando no direito possessório que ele tem sobre aquela área, depois daquele área ali até chegar no trevo.
E as leis anteriores só autoriza essa transmissão, quer dizer, o município está dentro do perímetro urbano e está passando o que o Departamento de Estado de Rodagem está passando ao município é o direito possessório, não é o domínio, mas isto autoriza o município posteriormente a adquirir o domínio através da escritura pública de domínio, mas por enquanto o que ele está recebendo do Estado é só o direito possessório, certo? E esse direito possessório significa o quê? A posse é dele, quem mantém é ele, e a manutenção é dele, e a fiscalização passa a ser do município, que hoje aquele trecho ali, no que tange a circulação de veículo, é da Polícia Rodoviária do Estado. E aí a Polícia Rodoviária já não pode interferir ali, passa a ser da polícia que fiscaliza o território urbano do município. Não sei se esclareci. Eu entendi perfeitamente. Entendi. Veja bem. Continue em discussão. Veja bem, o senhor Simões. Qual que é o espaço físico? É do PIT até onde? Eu não sei, onde fica ali para informação ali? É dali até o trevo, até embaixo. Da rua Emídio de Lima Paz até o trevo. Dá 87.278 metros quadrados. Não, dá 1.000 e... Do obelisco até o trevo. O obelisco é isso, né? Até o trevo. Aquele trecho ali, né? Até a rotação. Emílio faz. É isso sim, senhor presidente. Vai do obelisco aqui da rotatória do Roberto Bergamo ali até lá depois do PIT. É isso aí. Já está esclarecido. Dando sequência, então, a gente vai votar aqui o requerimento apresentado pelo vereador Evair Luiz, depois a gente vota o requerimento apresentado. Então, retira? Se retira. Então, eu queria colocar em votação o requerimento para votação dos projetos de lei apresentado pelo vereador Evair Luiz. O requerimento, como já foi discutido, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Evair Luiz foi aprovado por unanimidade. Continuam abertos os microfones para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Luiz Thiago? Não. Josimael. Josimael Barbosa, Interaminense. Requer a mesa, depois do ouvido do outro plenário, sua forma regimental, que seja oficiado o Poder Executivo, e acho que até o setor de fiscalização, se existe um plantão de fiscais nos finais de semana. Esse dia eu fui marcado em uma publicação numa mídia social, até o Fábio da Ipsat lá, que ele questionou um ambulante que estava com um caminhão de cadeiras, sofás e tal. E ele colocou na calçada em um determinado local do município, e que, pelo que a gente vê, e a fiscalização agiu aí no comércio local, de que proibindo a utilização do passeio público para exposição de mercadorias. E o questionamento era que se o ambulante tem esse direito, pode ser utilizado, ou se não tem essa fiscalização nos finais de semana. Era isso o questionamento, senhor presidente. O requerimento ora apresentado pelo vereador Josimael está em discussão e está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Josimael Barbosa foi aprovado por unanimidade. Continua abertos os microfones para os requerimentos. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Luiz Thiago da Silva Júnior. Senhor presidente, nobres pares, público presente, uma boa noite. Requer a mesa, depois de ouvir do outro plenário sua forma regimental, seja oficiado ao senhor secretário de Saúde e à excelentíssima prefeita que monte na Secretaria de Saúde, que faça um requerimento
do Executivo para o órgão federal responsável pela saúde, se instale no nosso município um programa de tratamento dentário, odontológico e de recuperação dentária, ou seja, de tratamento de canal e de obturação de maiores complexidade. A justificativa desse requerimento é que eu fiz um requerimento há um tempo atrás aqui de alguns dentistas que supostamente não sabiam arrancar dentes. Acabei ouvindo alguns profissionais e pesquisando, estou sabendo que em algumas cidades o governo federal já está montando salas com esse tipo de especialidades. Basta a prefeitura ceder o espaço e os aparelhos, acho que até os aparelhos o Ministério da Saúde já está passando. E parece que é só o programa mesmo, fazer o contrato com o programa, e o requerimento é esse, para que a Secretaria, através do Executivo, faça a solicitação para que se instale esse órgão aqui na Secretaria de Saúde Municipal. O requerimento apresentado pelo vereador Luiz Thiago da Silva Júnior está em discussão. Participando da discussão do requerimento, eu queria parabenizar. É um requerimento bem colocado, onde vai tratar da saúde bucal das pessoas, né? E eu achei muito interessante. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Luiz Thiago da Silva Júnior foi aprovado por unanimidade. Continua abertos os microfones para os requerimentos orais. Ninguém mais? Dando sequência aos trabalhos, passaremos a votar os pareceres, discutir os pareceres em primeira discussão, segunda discussão e primeira votação e segunda votação, como também os projetos de leis pautados na sessão de hoje. Solicito ao senhor secretário, vereador Josimael Barbosa, interaminense, que proceda a leitura do parecer conjunto ao projeto de lei complementar de número 007/2019. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista desse projeto 007/2019. Está autorizado à vista o projeto de lei complementar 007/2019 por solicitação do vereador Josimael Barbosa, interaminense. Dando sequência, solicito ao vereador que proceda a leitura do projeto de lei de número 040/2019, do parecer conjunto ao projeto de lei 040/2019 para discussão e votação ao parecer. Parecer conjunto 040/2019 de 17 de junho de 2019 das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio ao projeto de lei 020/2019 de 13 de junho de 2019 do Executivo Municipal, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo a receber os direitos possessórios mediante a transmissão de posse por cessão gratuita de uma faixa de terras que se especifica no Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo, DER, nos termos da Lei Estadual 12.703, de 4 de outubro de 2007 e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, o parecer são pela sua aprovação. Pela Comissão de Justiça e Redação, Luiz Thiago da Silva Júnior, presidente; Rubens Cestari Campos, relator; Marcos da Silva Florencio, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente; Marlan de Mello, relator; Josimael Barbosa, interaminense, membro. O parecer conjunto das comissões de Finanças, Redação, de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, ora lido pelo senhor secretário, está em primeira discussão. O parecer está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto número 040/2019 ao projeto
de lei de número 020/2019 foi aprovado em primeira discussão por unanimidade. O parecer continua em segunda discussão. Continua em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto 040/2019 ao projeto de lei número 020/2019 foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Dando sequência, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei 020/2019 para que possamos colocar em votação o projeto de lei. Projeto de Lei 020/2019, de 13 de junho de 2019, dispõe sobre autoriza o Poder Executivo a receber os direitos possessórios mediante a transmissão de posse por cessão gratuita de uma faixa de terras que especifica no Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo, DR, nos termos da Lei Estadual 12.703, de 4 de outubro de 2007 e das outras providências. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei de número 020/2019, ora lido pelo senhor secretário, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei de número 020/2019, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O projeto de lei 020/2019 está em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei 020/2019, oriundo do Poder Executivo, está aprovado em segunda votação por unanimidade. Dando sequência, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer conjunto das comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 018/2019, oriundo do Poder Executivo. Parecer conjunto 036/2019, de 14 de junho de 2019, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei 018/2019, de 7 de junho de 2019, do Executivo Municipal, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de permissão de uso de logradouros e espaços públicos a empresas comerciais visando a instalação ou manutenção de lixeiras, bancos, abrigos, pontos de parada de ônibus, relógios eletrônicos digitais de tempo e temperatura, placas indicativas de logradouros e de vias públicas, mediante a exploração de serviços de publicidade comercial e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Pela Comissão de Justiça e Redação, Luiz Thiago da Silva Júnior, presidente; Rubens Cestari Campos, relator; Marcos da Silva Florencio, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente; Marlon de Mello, relator; Josmael Barbosa Interaminense, membro. O parecer conjunto das Comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, ora lido pelo senhor secretário, ao projeto de lei 018/2019, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto foi aprovado em primeira discussão por unanimidade. O parecer está em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer 036/2019 ao projeto de lei 018/2019, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado em segunda discussão com votação unânime. Dando sequência, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do do projeto de lei 018/2019, oriundo do Poder Executivo, para que possamos colocar em votação. Projeto de lei 018/2019, de 7 de junho de 2019, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de permissão de uso de logradouros e espaços públicos a empresas comerciais visando a instalação ou manutenção de lixeiras, bancos, abrigos, pontos de parada de ônibus, relógios eletrônicos digitais de tempo e temperatura, placas indicativas de logradouros e de vias públicas,
mediante a exploração de serviços de publicidade comercial e das outras providências. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Não fala então, né? O projeto de lei 018/2019, ora lido pelo senhor secretário, está em primeira discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Josimael Barbosa. Há um tempo atrás eu fiz uma indicação para que se fosse possível colocar bebedouro na orla fluvial. E, se não me engano, foi até feito por alguns outros vereadores aqui também, anteriormente, posteriormente. E eu fui procurar há um tempo atrás, até pela Simone Noronha, e ela pediu para ver a possibilidade de instalação, e que ela até ia se dispor a procurar um parceiro para poder estar viabilizando a instalação de bebedouros na orla. E esse projeto aqui, né, veio aqui para a liberação de algumas permissão, né? Sim. E eu não sei, rapaz, se seria interessante a gente fazer uma emenda aqui para incluir, porque eu perguntei para o Simão, ele falou que não contempla, porque está taxativo aqui essas liberações. E não nesse caso de bebedouro aí, não estaria contemplando aqui. Se seria interessante a gente poder fazer uma emenda nesse projeto e está incluindo. Acho que não. Pelo projeto aí realmente não contempla, né? Agora, não sei até onde a legislação depois, é bacana isso aí, um bebedouro, um lugar coberto, grande, onde não sei também até onde a vigilância sanitária ou coisa assim poderia autorizar, mas acho que seria bacana, né? Com a palavra o vereador Evair Luiz. Senhor presidente, eu acho até interessante então a gente buscar fazer essa emenda juntamente ao jurídico, ver a legalidade, né, do estudo dessa emenda e nós propormos a emenda junto ao projeto. É possível, jurídico? Senhor Simões? O senhor pode usar o microfone para nós, fazendo favor? Seria mais correto, inclusive, fazer uma alteração e deixar o que consta aqui apenas como exemplificativo, porque aí você poderia aumentar a concessão em qualquer outra área. Você não fixar, para isso, certo? A concessão de uso, a exemplo de bancos, então você põe como exemplo, quando você põe como exemplificativo, você pode ampliar, independente de alterar a lei. Né? Então, essa alteração proposta pelo vereador deveria incluir e pôr apenas como exemplificativo. Quer dizer, outras situações que podem surgir no decorrer, né, da aplicação da lei, né, poderia ser incluído independendo de alteração da própria lei. Senhor presidente, Simões, então, você explicando aí, é só então deixar a lei em aberto, né, pode ser em aberto, e aí pega-se já, como o vereador Josimael já fez a indicação, e outros vereadores já fizeram a indicação, atende a indicação, deixar o projeto em aberto, porque até futuramente pode ter outras ideias e incluídas nesse mesmo projeto. Os objetos instalados aqui seriam apenas a título de exemplo, e ficava bem colocado em aberto para no futuro você estar mexendo. Amanhã tem que fazer outra emenda de novo. Aliás, eu acho que poderia ser colocado em vários logradores públicos, né, alguns empresários, se quisesse, tal, Figueiral, tal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar a decisão, se o plenário assim concordar, o plenário teria que concordar, a gente retira o projeto, que iria para a votação do parecer e do projeto mesmo, e durante a semana os vereadores se reúnem aí para propor a emenda. Eu coloco em discussão, eu coloco em votação se os nobres vereadores estão favoráveis à retirada do projeto, nesse momento, para que possamos propor a emenda, ou vereador alguém. Com a palavra o vereador Evair. Eu acho importante essa retirada, salientando o que o vereador Josimael propôs, até para que nós possamos deixar o projeto com mais amplitude. Ele deixa de ser taxativo, né? Então nós criamos possibilidades aí. Senhor presidente, não tem já passou um projeto aqui de ponto de ônibus já também? Passou do legislativo até.
Nós temos um processo. Tá. Mas com publicidade, assim? Era falando- com publicidade também. Permite a publicidade e tudo mais. Eu acho que é até interessante nós pegarmos, É, porque aqui tá falando também, entendeu? Mesmo que é de ponto de ônibus e outros locais. É. É bom a gente pegar e dar uma... que eu acho que já contempla lá. Sim. Então, fica acordado com os nobres vereadores, fica retirado o projeto 018/2019, onde deverá ser apresentado na próxima sessão com a referida emenda. Dando prosseguimento, solicito ao vereador Josimael Barbosa que proceda ao parecer conjunto de número 041/2019 das comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei 021/2019, oriundo do Poder Executivo. Parecer conjunto 041/2019, de 17 de junho de 2019, das comissões de Finanças e Redação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, o projeto de lei 021/2019, de 14 de junho de 2019, do Executivo Municipal, que dispõe sobre: institui o Diário Oficial Eletrônico do município, da Estância Turística de Presidente Epitácio e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Luiz Thiago da Silva, pela Comissão de Justiça e Redação, Luiz Thiago da Silva Júnior, presidente; Rubens Cestari Campos, relator; Marcos da Silva Florencio, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Ivair Luiz Rodrigues da Silva, presidente; Marlan de Mello, relator; Josimael Barbosa Interaminense, membro. O parecer conjunto das comissões Justiça, Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei 021/2019, ora lido pelo senhor secretário, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto ao projeto de lei 021/2019 foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. O parecer agora encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto ao projeto de lei 021/2019 foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Dando sequência, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 021/2019 para que possamos colocar em discussão e votação. Projeto de lei 021/2019, de 14 de junho de 2019, que dispõe sobre: institui o Diário Oficial Eletrônico no município, da Estância Turística de Presidente Epitácio e das outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o Diário Oficial Eletrônico do município, da Estância Turística de Presidente Epitácio como meio oficial de publicação e divulgação dos atos legais e administrativos do Poder Executivo Municipal, bem como de suas comunicações em geral. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei 021/2019, oriundo do Poder Executivo, ora lido pelo senhor secretário, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei 021/2019 foi aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. O projeto de lei encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei 021/2019, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer 035 ao projeto de lei 017/2019, oriundo do Poder Executivo, para que possamos colocar em discussão e votação o parecer. Parecer conjunto 035/2019, de 14 de junho de 2019, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei 017/2019, de 6 de junho de 2019, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a denominação de vias públicas localizadas no loteamento residencial Joia Ribeirinha e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Pela Comissão de Justiça e Redação, Luiz Thiago da Silva Júnior, presidente; Rubens Cestari Campos, relator; Marcos da Silva Florencio, membro.
Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlan de Mello, relator, Josimael Barbosa Tereminense, membro. O parecer conjunto do projeto de lei de número 017/2019 está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto ao projeto de lei 017/2019 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O parecer conjunto encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto ao projeto de lei 017/2019, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado em segunda discussão por unanimidade. Dando sequência, solicito ao vereador Josimael Barbosa que proceda à leitura do projeto de lei para que possamos colocar em primeira, segunda discussão e votação. Projeto de Lei 017/2019, de 6 de junho de 2019, que dispõe sobre a denominação de vias públicas localizadas no loteamento Joia Ribeirinha e das outras providências. Artigo 1º. As ruas e avenidas localizadas no loteamento denominado residencial Joia Ribeirinha passa a ter as seguintes denominações. Primeiro, de Avenida A para Avenida José Veloso de Menezes. Segundo, de Rua B para Sebastião Kazuo Saito. Terceiro, de Rua C para Ishiroko Yamamoto. Quarto, da Avenida D para Avenida Yoshio Nakata. Quinto, de Rua E para Yoshitake Masato. Sexto, de Rua F para Rua Erna Miller. Sétimo, de Rua H para Rua Jair Xavier dos Santos. Oitavo, de Rua I para Rua Jaime Batista Soares. Nono, de Rua J para Rua Lázara Judite Menezes Omote. Décimo, de Rua K para Rua José Rosa Sobrinho. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei 017/2019 está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei 017/2019 foi aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação. O projeto de lei 017/2019 está em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei 017/2019, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado por unanimidade em segunda votação. Dando sequência aos trabalhos, vamos passar ao pequeno expediente, onde eu solicito ao senhor secretário que promova a leitura das indicações apresentadas pelos nobres vereadores na sessão de hoje. Indicação 218/2019 indica os termos regimentais da excelentíssima senhora Prefeita Municipal que determina o órgão competente limpar e higienizar a MFI Semente do Amanhã. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 219/2019 indica nos termos regimentais da excelentíssima senhora Prefeita Municipal que determina o órgão competente reparar a iluminação pública na quadra 24 da Rua João Pessoa. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 220/2019 indica os termos do artigo 130 do Regimento Interno, a excelentíssima senhora Prefeita, que determina o órgão competente construir um redutor de velocidade, lombada, quebra-molas, na saída do condomínio residencial Roussume. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 217/2019 indica os termos regimentais da excelentíssima senhora Prefeita Municipal que determina o órgão competente denominar a MFI do Saber com o nome da professora Almeri dos Santos Pinto Pessim. Moisés Sebastião da Silva, vereador proponente. As indicações apresentadas pelos nobres vereadores serão encaminhadas aos respectivos destinatários. Quero informar aos nobres vereadores que encontra-se livre a palavra na sessão de hoje. Senhor presidente,
Com a palavra o vereador Josimael Barbosa. Eu fiz um requerimento em 106/2019, de 27 de maio de 2019. Eu perguntei ao Executivo Municipal se o município já tem empresa contratada para realizar o trabalho de georreferenciamento na área urbana do município. Caso positivo, nos fornecer a qualificação da empresa e encargos financeiros a ser cobrado pela mesma. E qual o benefício público do referido levantamento. Então foi 27 de maio e até o momento não chegou a resposta. Está no tempo hábil, o questionamento não é nem a resposta. Mas é o seguinte, eu procurei, me informaram que já tinha sido contratado e tinha até um processo licitatório dessa empresa. Eu procurei as licitações encerradas 2019 e não localizei. Eu conversando após a reunião aqui com o Bruno, secretário de administração, ele falou que realmente já houve a licitação, tem uma empresa vencedora, porém foi no exercício 2018. E eu realmente não havia procurado no site do município os processos encerrados 2018. Eu procurei só esse ano. Mas o que me deixa assim, me estranha, não sei nem a legalidade de tudo isso aí, é pelo seguinte: foi feito um processo licitatório, foi contratada a empresa, inclusive a gente tinha informação que a empresa já estava até fazendo a execução desse serviço. Mas o que me estranha é que agora, depois na última sessão, penúltima sessão, foi aprovado um projeto de lei para tentar pleitear um empréstimo no Banco do Brasil, e dentre a utilização desse recurso de empréstimo seria para pagamento do georreferenciamento, em torno de 900 e poucos mil reais. Assim, eu fico sem entender, senhor presidente, como que o Executivo faz um processo licitatório, contrata a empresa para fazer um levantamento, aí depois de, no mínimo, 6 meses, porque não foi feito esse ano a licitação, vai pleitear um recurso para realizar o pagamento de 900 e poucos mil reais. Então o município não teria condição anteriormente de arcar com essa despesa. Então contratou a empresa e não fez, não tinha recurso para isso. Então assim, me estranha bastante. Eu até em outro momento, eu vou conversar com o Bruno lá, até conversar com o Simão aqui, se existia dotação orçamentária, porque depois você manda executar um serviço, depois de 6 meses você vai pleitear um recurso para poder fazer o pagamento desse valor, e não é um valor irrisório, é 900 e poucos mil reais. Então assim, me deixou bem, não está legal, não corresponde ao que a gente tem visto por aqui até esse momento. Entendi. Vamos ver se até a próxima sessão chega a resposta, né? E eu acredito que chegue a resposta aí, onde possivelmente, sei lá, consiga tirar essas dúvidas aí. Mas continua livre a palavra. Senhor presidente, aproveitar, o projeto lá, Mael, ele também ele só contempla o incentivo aos pontos de ônibus e pontos de táxi. Então seria interessante a alteração da lei. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Israel. Eu gostaria de convidar os nobres pares, o público presente, para poder estar prestigiando o Arraiá da Vila Martins no próximo sábado, dia 22, às 19 horas, no campo da Vila, onde vai ter ali comidas típicas, a tradicional queima de fogos, que a comunidade e a Associação de Bairros Moradores se uniu e vai ser realizado agora no próximo dia 22. Eu queria convidar a todos. E também eu acabei de receber aqui um convite do Sobral, da Igreja Brasil para Cristo, que vai ter um torneio de futsal beneficente no dia 9/7, no feriado. A inscrição, para quem tem interesse, é uma cesta básica por equipe e 1 litro de leite por jogador. Essa ação beneficente é para ajudar famílias carentes do nosso município. Vai ser na Praça da Criança esse torneio. E para maiores informações, falar com a Sabrina no telefone DDD 18 981426829 ou com o Leonardo no DDD também 18 981877275 para as equipes
que tenham interesse de poder estar praticando o esporte ali, futsal, que eu acredito que seja livre, que não tem nada específico aqui sobre a idade, mas também que isso possa ser revertido, essas cestas básicas e esses litros de leite possa ser revertido para famílias carentes do município que esteja necessitando aí. Continua livre a palavra, todos os vereadores. Ninguém mais? Eu queria informar os nobres vereadores e público que está presente e também nos assiste em casa que a próxima sessão ordinária se dará 24/6. Estão todos convidados, né? Quero agradecer a presença de todos, presente, público de casa. E nada mais havendo, eu declaro a sessão encerrada. Muito obrigado a todos.